E o discurso do Lula na ONU? Quanta mentira, quanta incoerência, quanta demagogia. Eu vou me fixar em dois pontos, basicamente. O primeiro, a tal desigualdade social. O Lula e a sua turma continuam falando que é preciso combater a desigualdade social, como se alguém fosse rico porque o outro é pobre, como se alguém fosse pobre porque o outro é rico. Historinha, de novo, historinha. O discurso do Lula lembrou muito aquele papinho de DCE, de diretório acadêmico, né, de grêmio estudantil. O mundo dividido entre ricos e pobres, entre opressores e oprimidos. É muita cara de pau. O Lula diz que a classe média brasileira ostenta, né? Quem precisa de duas televisões, lembram disso? Mas ele e a Janja podem gastar em produtos de grife, podem gastar o nosso dinheiro para comprar cama, sofá, tudo caríssimo. O Lula quer diminuir a desigualdade social, torrando mais de 7 milhões de reais para ir a Nova York com uma comitiva enorme, se hospedando em hotel de luxo. Mais de 7 milhões de reais para falar 20 minutos na Assembleia Geral da ONU. O Lula se vende como o pai dos pobres, mas vive como um bilionário. Vamos lá. O que é preciso é combater a pobreza. Desigualdade social sempre houve e sempre haverá. Sempre haverá. O que a gente precisa é eliminar a pobreza, a extrema pobreza, e isso tem sido feito. Na década de 1960, até o surgimento da Covid, a taxa de pobreza mundial caiu de 40% para 8%. Aí, com a Covid, subiu para algo em torno de 11%, mas vai voltar a cair. E aí eu pergunto, como isso se dá? É pelo dirigismo estatal que o Lula defende? Não. É com a atuação do Estado tutor, enorme, inchado, que o Lula defende? Não. É com liberalismo, liberdade econômica, livre comércio, bom ambiente de negócios. É o capitalismo verdadeiro, com regras claras, concorrência leal, que tira as pessoas da pobreza. Mas o Lula mente descaradamente onde quer que esteja. Olha só o que ele falou na ONU. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Isso, obviamente, pode ser rebatido com uma pesquisa das mais básicas na internet. Deem uma olhadinha na lista de países com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são as nações que aparecem no topo do ranking? Suíça, Noruega, Islândia, Hong Kong, Austrália, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Alemanha, Holanda. A China está na posição de número 79, Cuba 83, Vietnã 115, Laos 140, Coreia do Norte nem aparece na lista de 191 países, mas com o IDH que tem, estaria ali na posição de número 146. Se o comunismo resolvesse realmente alguma coisa, seria diferente. Pelo menos eu já não ouço mais gente como Lula dizer que os países nórdicos são socialistas. É só olhar o grau de liberdade econômica nesses países, como o Estado não é intervencionista. Olhem também o ranking mundial de liberdade para se fazer negócios. Dinamarca está em terceiro lugar, a Noruega em quinto, a Suécia 12º. A taxa de impostos sobre as empresas nesses países é mais baixa do que a nossa. Mas os países nórdicos atingiram o tal estado de bem-estar social, que, aliás, talvez tenha data de validade. Mas como eles chegaram lá? Apostando no livre mercado, na liberdade econômica, na industrialização,
no acúmulo de riquezas, principalmente no período entre 1870 e 1970. Vocês querem um estado de bem-estar social no Brasil? Então a gente tende a apostar no liberalismo por pelo menos 100 anos. Depois a gente vê como fica. Ainda sobre os países nórdicos, Suécia, Islândia, Dinamarca, Noruega e Finlândia não têm salário mínimo. E o Lula, na ONU, estava defendendo a nossa CLT, que o fascista Getúlio Vargas criou. Estava defendendo relações trabalhistas amarradas, que dificultam as contratações e dificultam também as demissões. Por que os Estados Unidos voltaram a gerar empregos rapidamente depois da Covid? Simples, porque lá é muito fácil demitir e contratar. O Lula também não entende que o mundo mudou, né? Que a tecnologia criou novas relações trabalhistas. Por ele, essa história, por exemplo, de obrigar o Uber a contratar todos os motoristas, assinar a carteira de todos os motoristas do aplicativo, tem de avançar. Aliás, eu vou usar esse gancho, a tecnologia, para passar ao segundo ponto do discurso do Lula na ONU, sobre o qual eu quero falar. O petista finge que não sabe que praticamente todas as inovações tecnológicas que trazem a possibilidade de diminuir a poluição vieram de nações liberais. Os países comunistas e socialistas não contribuíram com quase nada, só atrapalharam e continuam atrapalhando. Comunismo e liberdade não se dão. E um país sem liberdade é um país sem criatividade, sem inovação. Alguém viu o Lula, aliás, criticar a China, né, que ele adora, mas é o maior poluidor do mundo? Eu não estou dizendo aqui que o ser humano não deva poluir menos, que não tenha capacidade para isso. Mas o fim do mundo, por nossa culpa, está sendo anunciado há mais de 50 anos. E é sempre adiado por mais 10 anos e mais 10 anos. Olha, é mentira que exista consenso sobre a influência dos seres humanos, dos homens, nas mudanças climáticas. Mudanças climáticas existem desde que o mundo é mundo. E isso está sendo usado como mais um instrumento de controle social. Vocês não acreditam em mim? Deem uma olhada no que diz um dos fundadores do Greenpeace, o Patrick Moore. Deem uma olhada no que diz a Judith Curry, que fez parte do escritório da ONU sobre mudanças climáticas. Centenas de cientistas deixaram esse escritório da ONU. E por quê? Porque não aceitam a imposição da ideia de que o ser humano está destruindo o clima na Terra, está destruindo o planeta. Porque não aceitam o fim do debate, o fim da ciência, no fim das contas. Porque não aceitam o terror, a imposição do medo, do pânico, os discursos alarmistas, as frases de efeito, tipo Greta Thunberg. Se o Lula estivesse mesmo preocupado com o meio ambiente, não teria tentado derrubar o marco do saneamento básico. Lembram? Metade da população brasileira hoje não tem acesso à água tratada, a sistema de esgoto ou aos dois. E são os investimentos privados que o Lula tentou barrar que vão salvar essa gente, que vão salvar nossos rios, lagos, mangues, nossas lagoas, nossas praias. Desmatamentos e queimadas no Cerrado, na Amazônia. Pelo que o Lula falou na ONU, esse problema já foi reduzido à metade desde que ele assumiu. Então tá. O Lula quer que o mundo acredite que ele é a solução de todos os problemas. Claro que ele não é, né? Muito pelo contrário. E ele tem essa disfarçatez de enxergar problemas apenas nos outros, nos seus adversários, em todos os lugares do planeta, menos
nos países alinhados a ele. Alguém viu críticas do petista a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, a China, que já falei é o maior poluidor do mundo, que não respeita os direitos humanos, que é uma ditadura das mais agressivas? Alguém viu? O Lula é assim, ele quer falar em multilateralismo, em meio ambiente, em direitos humanos, em liberdade, em defesa de minorias, e não olha no espelho, e não vê todos os seus amiguinhos asquerosos. O Lula quer ser o dono da verdade, a alma mais honesta do mundo, mas é um tremendo mentiroso, é um tremendo demagogo.